Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quando nos reunimos para prestar um culto a Deus, nos reunimos para entrar em contato com o nosso Deus, que é um Deus eterno. E o Deus eterno tem uma característica. A eternidade envolve que Deus vive no eterno presente. Para Deus não existe passado ou futuro, porque para Deus existe um eterno presente. Porque diante dele está toda a nossa vida, desde o momento que nós nascemos até o final dos nossos dias. E estar na presença do nosso Deus, tão grandioso, nos leva a acalmar o nosso coração, nos leva a perceber o quanto nós necessitamos dele, o quanto nós precisamos dele. Nós ficaremos alguns momentos em oração individual, em que nós poderemos pedir a Deus que ele esteja falando ao nosso coração, nos conduzindo nesse culto a ele. Vamos orar. A palavra de Deus nos diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando ao nosso Deus, que é um Deus de amor. Em pé nós vamos estar orando. Vou pedir que a nossa irmã Marli nos dirija a Deus nessa oração. Vamos orar. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Nós vamos continuar em pé louvando ao Senhor. Merece todo louvor, toda honra e toda glória. Meus irmãos, ainda em pé, nós estaremos lendo juntos o que a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 8, dos versículos de 1 a 9. Diz o seguinte, todos nós juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças e peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos todos juntos ler novamente o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Nós vamos continuar louvando e exaltando o nosso Deus. E nós vamos continuar louvando ao Senhor e vamos declarar que nós somos apaixonados pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir, me deu sentido, você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou
pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou, você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo em 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou, você mudou o meu caminho e hoje eu te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Que nós possamos sempre cantar o amor do nosso Senhor Jesus. Esse amor que cura, que dá esperança e que nos traz a paz. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu
coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Que o nosso coração, assim como nós cantamos, possa pulsar da alegria, dessa alegria de ter o nosso Senhor conosco, essa alegria que só o Senhor pode nos dar em momentos difíceis, que realmente o nosso desejo do coração seja viver isso, a alegria, seja viver com o Senhor Jesus, e que nós possamos contar e cantar para sempre o amor do nosso Senhor. E Ele é grande. Que possamos engrandecer o nome do Senhor, hoje e sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
sobre toda a terra e céu. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sempre ser gratos, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, Senhor Jesus. Que nós possamos sempre nos lembrar, Senhor, dos mínimos detalhes, Senhor, da tua presença, do teu cuidado, dos teus livramentos, Senhor Jesus. Receba, Senhor, todo louvor e toda adoração aqui, Senhor. Nós, Senhor, que somos imperfeitos, mas nós queremos te louvar, Senhor, de todo o nosso coração. Receba, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos amém. Meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus nos ama profundamente. O Senhor Jesus afirma que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras, dizendo o seguinte: a necessidade que nós temos de alimentar nossas almas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre é atual. A palavra de Deus sempre tem poder para falar ao nosso coração e transformar a nossa vida. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele continue falando ao nosso coração através da sua palavra. Oremos. Pai, na tua presença em oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Que ela seja clara, transformadora, que ela seja uma palavra que possa promover mudanças em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, nós tivemos algum tempo atrás a divulgação de dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E um dos dados chamou a atenção. No primeiro trimestre de 2023, no Brasil nós tínhamos 98 milhões de pessoas empregadas. Isto é, 98 milhões de pessoas trabalhando. Primeiro trimestre de 2023, 98 milhões de pessoas trabalhando. Nós tínhamos 9,2 milhões de pessoas desempregadas, isto é, sem trabalho. E também nós tínhamos 4 milhões de pessoas consideradas como desalentados. Desalentados. 4 milhões de pessoas desalentados. O IBGE já utiliza essa forma de classificar os trabalhadores entre empregados, desempregados e desalentados. O que seria um desalentado? Desalentado, segundo o IBGE, são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. São aquelas pessoas que consideram que o seu esforço para procurar emprego vai dar absolutamente em nada. Por isso elas desistem, elas abrem mão de procurar emprego. Isso não significa que elas não estão realizando alguma ocupação para ter algum rendimento, mas elas desistiram de procurar emprego. Os desalentados é um termo que nos chama a atenção, porque ele pode ser aplicado também em nossa vida espiritual, pode ser aplicado também nos nossos relacionamentos e na nossa vida. O que é um desalentado? É aquela pessoa que desistiu. Aquela pessoa que abriu mão, aquela pessoa que considera que todo o seu esforço vai dar em nada, por isso simplesmente ela não se esforça mais, simplesmente ela não se empenha mais, ela abre mão da própria existência, da própria vida, porque considera que o seu esforço vai dar absolutamente em nada. O que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito desse tema? Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, Eclesiastes, quando começa a escrever o seu livro, aliás, quando Salomão começa a escrever o livro de Eclesiastes, o que nós percebemos? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 1.
Eclesiastes, capítulo 1. Em Eclesiastes, capítulo 1, nós percebemos o seguinte. Versículo 3. Eclesiastes 1, versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Em outras palavras, Salomão dizendo o seguinte: o que adianta todo o esforço do homem, todo o seu trabalho, pelo qual ele se afadiga, pelo qual ele se cansa, pelo qual ele se esforça debaixo do sol? Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, os 12 capítulos, nós percebemos que esse tema é constantemente levantado por Salomão. Salomão questiona exatamente o que adianta o esforço humano para realizar qualquer coisa. Quando nós pensamos na questão dos desalentados, naturalmente nós levantamos o seguinte questionamento: o que fazer para vencer o desalento? Que muitas vezes pode nos abater. Nós podemos ficar desalentados em relação à família, achar que o nosso esforço em relação a promover o bem-estar familiar, melhorar os relacionamentos, não dão em nada. Podemos ficar desalentados em relação à vida espiritual das pessoas que nós amamos. Oramos por elas, falamos de Cristo a elas e aparentemente não há nenhum tipo de mudança. Podemos ficar desalentados em relação a isso. Podemos ficar desalentados em relação ao nosso próprio trabalho. Nós trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos e aparentemente o nosso esforço no trabalho não está dando em nada, não está tendo nenhuma alteração. Nos desalentamos em relação ao nosso próprio esforço para melhorar nossa própria vida pessoal. Parece que nosso esforço não está dando em nada. Então, esse desalento pode vir sobre todos nós em diversas circunstâncias. Como vencer o desalento? Para vencermos o desalento, a primeira questão fundamental é entender o que provoca o desalento. E esse desalento provoca normalmente por um tipo de pensamento, semelhante a este de Salomão. O que Salomão está dizendo? Olha só o que ele afirma: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Que proveito tem isso? O que vai dar isso? Qual vai ser o resultado disso? É um questionamento que ele faz. E Salomão continua fazendo esse questionamento no seu livro. Por exemplo, lá em Eclesiastes 9, versículo 11. Eclesiastes 9, 11. Ele faz uma afirmação semelhante a essa no primeiro versículo, no versículo 3. Diz o seguinte, Eclesiastes 9, 11. Vi ainda embaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. É o que ele está afirmando. Na Bíblia, na linguagem de hoje, tem uma explicação até interessante sobre esse texto, dizendo o seguinte: vi ainda debaixo do sol que nem sempre é dos melhores corredores a vitória. Nem sempre são os valentes que vencem. Nem sempre são sábios que têm melhor pão, têm sustento. Nem sempre são os prudentes, aqueles que trabalham com prudência, que têm riqueza. Nem sempre são as pessoas inteligentes que têm favor. Tudo depende do tempo e do acaso. Em outras palavras, essa é a situação semelhante que nós vemos do versículo 3. O que adianta se nem sempre é dos ligeiros o prêmio, dos valentes a vitória, dos sábios o pão e assim por diante? O que adianta? E nós conhecemos pessoas assim, não é verdade? Acho que todos nós conhecemos pessoas que nós admiramos e pensamos: nossa, essa pessoa é tão competente, uma pessoa tão sábia, uma pessoa tão esforçada. Entretanto, ela não alcançou aquilo que se esperava dela. Ela não alcançou o melhor mérito, não alcançou o topo da carreira.
Isso ocorre muito no ambiente de trabalho. Aquela pessoa tão esforçada, tão dedicada, ela se dedicou tanto naquilo que ela faz, entretanto, ela não alcançou o apogeu, não alcançou o teto, não alcançou vitória naquele seu esforço. Nós vemos isso em muitas e muitas situações. Conhecemos amigos, conhecemos familiares, conhecemos pessoas que se esforçaram muito, mas não alcançaram essa meta, não alcançaram esse objetivo. E também podemos perceber isso também em nossa própria vida. Parece que o esforço não está dando em nada. Parece que não adianta se esforçar, não adianta se dedicar, porque o meu familiar não vai se aproximar do Senhor Jesus, a minha família é complicada, todo o esforço que eu faço não dá em nada. Parece que o meu trabalho, por mais que eu me dedique, não chega ao resultado que eu espero. Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou me dedicar? Isso se lembra muito a um mito chamado mito de Cícero. Mito de Sísifo, da mitologia grega. Que mito que é esse? Na mitologia grega, conta-se a história do rei Sísifo. O rei Sísifo era considerado o rei mais astuto entre os homens, mais astuto. Segundo a mitologia grega, foi ele que fundou a cidade de Corinto. Só que ele era tão astuto, mas tão astuto, que ele deixou os deuses irritados. E os deuses resolveram punir Sísifo. E qual foi a punição? Sísifo, por toda a eternidade, ele teria que rolar uma pedra de mármore por uma montanha, e com todo esforço, suor, empurrando aquela pedra de mármore sobre a montanha até chegar no topo. Quando estava quase no topo, a pedra voltava. A estaca inicial. E novamente Sísifo começava a empurrar a pedra até quase chegar no topo. Quando chegava no topo, a pedra voltava para a posição inicial. Esse é o mito de Sísifo. O mito de que todo esforço não vai dar em nada, porque tudo volta à posição inicial. Então, essa era uma angústia tão grande de Sísifo, por toda a eternidade foi amaldiçoado pelos deuses, que um filósofo, Alberto Camus, ele escreveu um livro, O Mito de Sísifo, no qual ele questiona a própria existência humana. Ele fala o seguinte: a existência humana, se todo esforço não vai dar em nada, por que se esforçar? Por que se dedicar? Esse tipo de pensamento faz com que a nossa vida perca o sentido, perca a motivação. Não adianta fazer nada. Por isso, desisto de me esforçar para mudar. Abro mão da própria vida. É uma admissão de derrota antes mesmo de começar. Esse tipo de pensamento nos leva a procrastinar. O que é a procrastinação? Eu deixo para depois. Se o meu esforço não vai dar nada, vai resultar em nada, então vou deixando para depois. Não vou fazer agora, vou fazer depois. Vou fazer depois. Assim a pessoa deixa de estudar, deixa de se esforçar, deixa de procurar emprego, deixa de se dedicar, porque ela fala, não adianta. Eu vou no médico, mas o médico vai dizer para mim que a situação é irreversível. Por que eu vou no médico de novo? Por que eu vou me esforçar de novo? Por que eu vou me dedicar de novo? Então a pessoa ela assume uma postura de derrota antes de iniciar a batalha. Esse é o mito de Sísifo. Ou então esse é o pensamento resultado à questão do desalento. É deixar de viver mesmo estando vivo. A pessoa abre a mão da sua própria vida. Só que esse tipo de postura, esse tipo de forma de pensar, é totalmente contra o que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra do Senhor nos fala? Nós vemos aqui no Salmo 8, diz o seguinte, versículos 5 e 6. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das mãos, e sobre tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo. As ovelhas, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre a senda dos mares. Isto é, Deus deu a nós a capacidade de mudar. Deus deu a nós a capacidade de fazer mudanças na situação que nós vivemos. Deus quer que nós sejamos protagonistas da nossa própria vida.
Deus não quer de forma nenhuma que nós sejamos dominados por qualquer tipo de desalento. Então, para vencer o desalento, a primeira questão que nós temos que levar em consideração é isso. O que provoca o desalento? O desalento é uma forma de pensamento que começa de uma forma lenta e vai tomando conta da nossa vida e vai nos levando a perceber que todo o nosso esforço não dá em nada, que não adianta se esforçar, não adianta se dedicar, porque o resultado vai ser zero. É o mito de Sísifo, que acaba dominando nosso pensamento, abrimos mão de tudo. Isso também é chamado de assídia. Assídia. Assídia é uma palavra que talvez poucos de nós já ouvimos falar a respeito dela. Assídia. Assídia está ligada a um pecado, que é ligado aos chamados 7 pecados capitais, que é o pecado que às vezes é uma palavra que nós não gostamos de ouvir, que é a palavra da preguiça. O desalento está associado com preguiça. Preguiça não significa não trabalhar. Preguiça não significa não fazer algo. Preguiça significa abrir mão do seu protagonismo, abrir mão de assumir a direção da sua vida. Significa simplesmente deixar ser dominado por uma concepção de vida que todo esforço não dá em nada. Isso é preguiça no contexto bíblico. Não é não fazer nada. Porque muitas pessoas simplesmente fazem, às vezes nós podemos fazer algo, mas o nosso fazer não está dando resultado. Então nós ficamos naquela situação, como se fosse o mito de Sísifo, mas não podemos, nós assumimos o protagonismo, nós assumimos a direção, abrimos mão disso. Isso é assídia. Como que vence esse sentimento de desalento? Como que vence esse tipo de pensamento que domina muitas vezes o nosso coração? A palavra de Deus nos orienta. Quando nós começamos a ler o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, se nós prestarmos bem atenção, Salomão ele começa aparentemente dizer que todo esforço não dá em nada. Aparentemente, Salomão está dominado realmente por esse sentimento de desalento. Que adianta todo esforço humano debaixo do sol? Porque, afinal de contas, como nós vemos aqui em Eclesiastes 9:11, vi ainda debaixo do sol que nem é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem é dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Então, ele está dizendo, não adianta nada. Só que na reflexão dele, há uma mudança. Olha o que ele fala aqui, inspirado por Deus, Eclesiastes 11, versículo 4. Para vencer o desalento, o próprio Salomão no texto diz o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem fica olhando as circunstâncias da vida em que ele está inserido, quem só fica observando o vento, as dificuldades, nunca vai semear, nunca vai fazer absolutamente nada. Abre a mão de qualquer tipo de esforço. Se nós olharmos para as pessoas com quem nós convivemos, amigos, familiares, que nós queremos levar ao Senhor Jesus, e percebemos a dureza do coração, nós podemos chegar a essa conclusão. Olha só, não adianta. Não vou falar nada mais com essa pessoa. Não vou mais orar por ela, porque a situação dela é irreversível. Não adianta. Olha como a situação está complicada. Ela faz tanto tempo que está nessa situação que não adianta qualquer tipo de ação minha em relação a ela. A mesma coisa em relação ao trabalho. Já procurei tanto melhorar de emprego, já procurei tanto me esforçar nessa área e não deu nada. Olha como a situação está adversa, olha como a situação está complicada, olha a crise econômica, olha como a situação está difícil. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. É o que a palavra de Deus nos diz. Para vencermos o desalento, nós não podemos focar a nossa atenção, o nosso olhar, colocar o nosso coração nas circunstâncias da vida que nos cercam.
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. No lugar de olharmos as circunstâncias da vida, o que devemos fazer? O versículo 5 nos diz aqui, Eclesiastes 11, 5. Nós devemos continuar semeando. Olha só. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isto é, não deixe de semear, não deixe de semear, não deixe de orar, não deixe de agir, não deixe de falar de Jesus a outras pessoas, não deixe de fazer isso, porque você não sabe qual palavra vai operar no coração daquela pessoa. Você não sabe qual será o momento que o coração dela vai se abrir para aceitar a Cristo como Salvador. Se você está lutando em relação ao seu trabalho, não deixe de semear, porque você não sabe qual vai ser a sua ação que a porta vai abrir, qual momento que a oportunidade vai surgir. Você não sabe disso. Tudo isso está nas mãos de Deus. Por isso, não deixe de semear. É o que a palavra de Deus nos diz. Não deixe de fazer isso. E a pergunta é: quem tem mais possibilidade de colher? Aquele que semeou ou aquele que não semeou? Quem tem mais possibilidade de colher? Aquele que olhou o vento, olhou a chuva, viu as nuvens e desistiu de se esforçar, ou aquele que continuou semeando? Qual tem mais possibilidade? Com certeza, aquele que semeou. Aquele que semeou. Quando a palavra de Deus diz que nem é sempre daqueles que correm a vitória, não é sempre do sábio a virtude ou a bênção. Entretanto, nem sempre, mas a maioria das vezes é. A maioria das vezes é. A maioria das vezes, quem semeia, colhe. A maioria das vezes, quem ora sempre vai ter resposta do Senhor. Não é a maioria, é 100%. Deus sempre vai agir. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de semear, deixar de se esforçar, deixar de agir. Porque nós não sabemos qual semente vai frutificar, qual semente vai dar a vitória. O que nós sabemos? Que tudo está nas mãos de Deus. Deus sempre trabalha com possibilidades abertas. É assim que Deus faz conosco. Um exemplo na Bíblia foi de Davi. Davi, jovenzinho, obedecendo seus pais, foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Davi fez isso. Chegando lá, viu o gigante Golias desafiando o povo de Israel. Durante 40 dias havia aquele desafio. Nessa situação, o que ocorreu? Davi, com seu coração voltado para Deus, resolveu enfrentar o gigante Golias, venceu o gigante Golias e mais tarde se tornou rei de Israel. Se Davi não tivesse obedecido os seus pais, não tivesse feito a primeira ação, não tivesse ido por uma situação que ele nem sabia o que ia acontecer, jamais se tornaria aquele que venceu Golias, jamais se tornaria aquele que se tornou rei de Israel. É assim que Deus trabalha com a nossa vida. Conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos agindo, Deus vai abrindo as portas, Deus vai trabalhando conosco. Meus irmãos, o que nós podemos afirmar categoricamente é o seguinte: nenhum ser humano pode dizer, eu plantei, por isso colhi. Nenhum ser humano pode dizer isso. Nenhum de nós pode dizer o seguinte: olha, eu me esforcei, por isso deu resultado. Nenhum de nós pode dizer isso. Por quê? Porque muitos se esforçam e não têm resultado algum. Muitos semeiam e não colhem nada. O que devemos dizer? Eu semeei e com a graça de Deus eu colhi. Eu agi e com a graça de Deus, Deus abriu as portas. Eu orei e com a graça de Deus, Deus interviu. Então, é a convicção que nós temos
que não é o nosso esforço que dá o resultado, mas é o nosso esforço com a graça de Deus que dá o resultado. É a nossa dependência total de Deus. O que nós não podemos fazer de forma nenhuma é deixar de semear, é deixar de agir, é deixar de orar, é deixar de falar, porque Deus age através das nossas ações. Mas qual ação vai dar o resultado que se espera depende totalmente da graça do Senhor. Por isso a importância de nós termos essa convicção diante do Senhor. Não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, e em hipótese nenhuma, desistir da nossa própria vida. Nós vivemos situações que, às vezes, temos a tendência, uma pressão enorme para desistir. Desista. Deixe de ser protagonista. Deixe de se esforçar. Assuma a postura, como diz uma música brasileira, vida leva eu. Vai levando. Deixa a coisa rolar. Né? Nada, não adianta fazer mais nada, deixa que o barco corra. Não se esforce mais. Abandone, deixa a coisa ir para frente. Nós não podemos assumir essa postura, porque Deus nos colocou como pessoas que devem ser protagonistas na nossa vida. Não podemos desistir da vida, não podemos parar de orar, parar de agir, parar de falar de Cristo a outras pessoas. Não podemos jogar a toalha. Tem um autor que eu gosto muito, que ele faz a seguinte afirmação. Já tinha uma certa idade, não era mais novo, não era uma criança mais. Ele falava o seguinte, parece até contraditório, ele falava assim, quando eu morrer, eu quero estar vivo. Parece uma piada, né? Quando eu morrer, eu quero estar vivo, o que significa isso? Ele fala assim, quando eu morrer, eu quero morrer agindo. Eu quero morrer sem ter jogado a toalha. Eu quero morrer semeando. Eu quero morrer estando vivo. Porque muitas vezes nós temos a tendência de morrer estando vivo, abrindo mão do próprio protagonismo da vida. Então, ele falou, quando morrer, quero estar vivo. Não podemos desistir do que Deus não disse ainda que acabou. Às vezes pensamos, eu tenho um filho ou uma filha, eu tenho um familiar, eu tenho um tio, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu acho que não tem mais jeito. Eu estou vivendo uma situação que eu acho que não tem mais solução, não tem mais saída. A situação está tão complicada que eu acho que não tem mais jeito. Eu estou olhando o vento. Nós não podemos ter essa postura, porque Deus não disse nada ainda. Enquanto Deus não disse que acabou, devemos continuar agindo, devemos continuar orando, devemos continuar trabalhando, que esse é o coração do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz, aqui em Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 1. Jesus falando ao nosso coração, né? Aliás, Lucas falando ao nosso coração, inspirado por Deus, nessa parábola de Jesus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. A viúva podia molestá-lo? Ele era tão poderoso, tão rico? Como que a viúva poderia molestá-lo? Molestá-lo emocionalmente, porque ela não estava aguentando mais. Ou eu atendo essa viúva, ou eu vou sofrer demais, porque ela não para, ela persiste, ela insiste, ela não deixa. Resolveu atender a viúva. E aí Jesus continua.
Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não podemos deixar de orar. Jamais. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso. Nosso Deus é um Deus presente em nossa vida. C.S. Lewis, ele fala que nós, como seres humanos, estamos sujeitos à lei da ondulação. Ondulação. Ele fala, para explicar isso, ele diz o seguinte, que nós somos anfíbios. Anfíbios. O nosso espírito tem uma relação direta com a eternidade. Entretanto, o nosso corpo e as nossas emoções, elas têm uma relação direta com aquilo que é temporal. E aquilo que é temporal passa por mudanças, passa por flutuações. É o que acontece conosco. O nosso espírito tem uma ligação direta com a eternidade, mas as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso dia a dia, sofrem ondulações. E, segundo C.S. Lewis, ele fala o seguinte, quando nós mantemos a nossa fidelidade a Deus, mesmo nas ondulações para baixo, nós fortalecemos muito a nossa fé no Senhor. Porque são nessas ondulações para baixo que Deus trabalha mais com as nossas vidas, que Deus fortalece mais o nosso coração. Por isso nós nunca podemos deixar de orar. Nós nunca podemos deixar de semear. E o exemplo na palavra de Deus em relação a isso é o nosso próprio Senhor Jesus. Jesus nasceu em uma sociedade dominada completamente pelo ódio. Os romanos dominavam os judeus. Os romanos defendiam que a postura correta da vida era o orgulho e a violência. A sociedade era dominada pela violência. As mulheres não tinham valor. As crianças não tinham valor. As pessoas que tinham doenças físicas eram excluídas do meio do povo. É nesse contexto que Jesus nasceu. Os religiosos, dominados pela hipocrisia, colocavam regras pesadas sobre o povo que eles não seguiam. O povo dividido por diversas facções. Foi nesse ambiente que Jesus nasceu. Se olhasse o vento, se olhasse a circunstância, era uma circunstância extremamente difícil, extremamente complicada, extremamente adversa, mas foi nessa circunstância que Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus falou nesse contexto, palavras que naquela ocasião eram absurdas, porque não era isso que as pessoas pensavam, mas Jesus semeou dessa forma. E Jesus fez o bem. Jesus curou paralíticos, curou cegos de nascença, ressuscitou mortos, libertou as pessoas de demônios. E qual foi a reação das pessoas em relação ao que Jesus fez? Chamaram Jesus de Beelzebu, dizendo, você expulsa os demônios pelo rei dos demônios. Que ofensa! Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos, seus apóstolos, seus discípulos, foi abandonado por eles, foi julgado de uma forma extremamente injusta. O próprio juiz que estava executando a sentença disse, não vi nada de errado nessa pessoa, e é assim que Jesus morreu. Aparentemente era o quê? Fracasso. Fracasso. Alguém que nasceu num ambiente adverso, sempre fez o bem, sempre se esforçou, dedicou amor, resultado zero. Zero. Entretanto, com a ressurreição de Jesus,
A palavra de Deus alcançou o mundo inteiro. E hoje nós somos salvos, porque Jesus, mesmo nessa situação, não deixou de amar os seus discípulos e amou-os até o fim. Jesus nunca desistiu de nós, não é verdade? Eu me lembro quando era adolescente, eu pensava o seguinte: Jesus é maravilhoso, mas eu duvido que ele vai mudar o meu coração. Eu pensava isso. Ele muda todo mundo, mas eu não mudo. Eu não mudo. A resistência que eu tinha ao Senhor Jesus era tremenda. Até que Jesus quebrantou o meu coração. Me fez perceber que Ele é o Senhor, o Salvador. É uma experiência que eu creio que muitos de nós passamos de uma forma semelhante, não é? Jesus não desistiu de nós. Se Jesus tivesse olhado para nós, falou: isso aí não vai dar em nada. Isso aí está complicado. Essa pessoa aí não vai ter jeito, não. Não. Ele não fez assim. Ele semeou, e nós nos rendemos prontamente a Ele. É assim que Jesus agiu. E o Senhor Jesus nos diz, lá em João 16, 33, diz o seguinte, João 16, 33, Jesus fala assim, ó, o nosso coração. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez a aflição que que nós estamos enfrentando, passando no nosso dia a dia, talvez seja o desalento. Talvez seja. Nós pensamos, não, isso aí não vai ter mais jeito. Esse familiar, acho que não tem mais. Meu esforço, pode deixar para lá. Mas Jesus fala, no mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos dá a vitória sobre o desalento. Jesus nos dá a vitória em nossa vida. Por isso nós não podemos desistir. Não podemos ficar olhar o vento, olhar as nuvens, devemos continuar semeando. Vamos orar. Querido Pai, na Tua presença e oração nós pedimos em nome de Jesus. Opera nossas almas, opera em nossas vidas, para que nós possamos compreender, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Opera em nós, Senhor, para que possamos continuar semeando, para que possamos continuar anunciando o Teu amor, para que possamos continuar orando. Que o desalento, Senhor, não tome conta dos nossos pensamentos, não tome conta do nosso coração. Que nós nos voltemos completamente, Senhor, para Ti. Senhor, venha nos dar vitória a cada instante, a cada momento da nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir, ainda que as pedras queiram me derrubar, elas não vão me derrubar do caminho de Deus me fazer desistir. Louve o Senhor, diga: deixo tudo para trás. Deixo tudo para trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou para mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer.
vencer, me faz vencer. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, elas não vão te derrubar, não. Do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou para mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. A palavra de Deus nos diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio, eu também vos envio. João 20, versículo 21. Oremos. Pai, nós te louvamos por esse culto que prestamos a Ti. Continue conosco agora, Senhor, no ensino da Tua palavra. Fala ao nosso coração, trabalha com as nossas vidas. Que nós possamos sempre estar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É o que nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus. Para todos sempre. Amém.